Doutor Rui, começa o programa, doutor Rui. Por favor. Hoje é dia de falar da subida do Leão. O senhor tinha que começar. Eu deixei o senhor aí para poder começar o programa, o senhor não começa. Meus amigos, eu deixei aqui doutor Rui, que fez um discurso lindo e maravilhoso, incentivando a torcida do Remo. Esse vídeo viralizou e eu queria que ele começasse, mas ele se perdeu e foi de surpresa mesmo, para não falar mesmo, não. Muito boa noite, doutor Rui. Seja muito bem-vindo. As suas palavras caíram como uma luva. O torcedor do Remo sentiu isso, abraçou e fez aquele time jogar como jogou. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, doutor. Lenilson, boa noite para você, para as pessoas que nos acompanham pela internet, para as pessoas que gostam do programa. Rapaz, que jogão de bola. E aí deve acreditar a torcida do Remo, essa partida exuberante que o Remo desempenhou, né? Jogou como nunca tinha jogado nessa Série B, mesmo quando estava vencendo aqueles jogos sucessivamente. O Remo não tinha jogado tão bem como jogou no domingo e passou o carro por cima do Goiás, né, Nilson? O Goiás não viu a cor da bola e o Leão Azul, diga-se de passagem, com muita justiça, subiu para a Série A, dando de presente esse lindo presente de Natal à torcida azulina que, cá entre nós, merece demais. A torcida do Remo merece demais esse título, essa conquista, né? Muito bem, doutor. Deixa eu colocar aqui nosso parceiro, ele que é multicampeão pelo Clube do Remo, professor Eivaldo Júnior. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu já comecei botando o doutor Rui na gelada assim, sem avisar ele, mas ele, como é um cara muito inteligente, tem a facilidade na fala, se saiu muito bem, né, doutor? Nem, professor? Boa noite a todos, boa noite, Lenilson, boa noite a todos os nossos convidados aí, os participantes. O doutor Rui, pai, ele tira o coelho da cartola, toda hora, quando ele quer, ele tira esse coelho da cartola. É isso, a gente está falando dessa maravilhosa conquista, né, do Clube do Remo, e daqui a pouco os nossos companheiros vão estar entrando aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas a minha live não entrou no ar no YouTube. Eu não sei o que está acontecendo. Na semana passada foi a mesma coisa e pronto, eu tive que repostar a live. A gente vai fazer a live normal, depois que terminar eu reposto, porque eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Meu querido amigo, craque, multicampeão, craque de Remo, Paysandu, Tunaluso, jogou demais, ainda joga muito ainda. Germano Thiago, que isso, rapaz, meteu um Série A ali, ó, subiu. É isso, Thiago. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Thiaguinho. Né? Leão subiu, né, Lenilson, doutor? Subiu, rapaz, aí tá... Não foi fácil, né? Mas subiu jogando bem, né? Isso que é o importante. Verdade. Tamo junto aí, moçada. Thiaguinho, chega só um pouquinho mais para trás para não cortar a sua cabeça. Thiago, eu não sei o que está acontecendo, mas no YouTube aqui está dando um probleminha, não está transmitindo, só está transmitindo pelo Facebook. Parece que essa transmissão foi incluída. Já sei o que aconteceu, eu fiz bobagem, mas tudo bem. Vida que segue, depois que terminar aqui, eu reposto no YouTube a nossa resenha e tudo que a gente vai estar falando aqui. Eu queria esperar o doutor Liércio chegar, mas ele está na estrada, está no engarrafamento. Lenilson, tem só 2 minutinhos. Se tu quiser sair e fazer correto, eu acho que fica até melhor. Não, é melhor porque eu tô vendo. Vamos lá, não tem como eu fazer correto, deixa eu explicar a vocês por quê. Porque a gente já está no ar pela plataforma, correto? Então, a questão do YouTube lá deu duplicidade na postagem. E eu achei que, tirando uma, estaria fazendo certo. Ou seja, essa uma que eu tirei me gerou aqui o desligamento do YouTube. Mas isso não há problema, porque da semana passada eu fiz a mesma coisa. A gente fez a live, logo que terminou, só postei lá e pronto. Tudo bem, a gente não vai ter a participação aqui das pessoas, que a gente gosta, mas pronto, a gente vai falar do programa o tempo todo e é o que é. Isso, a gente só aprende, vocês têm mais experiência que eu, sabem que assim, só aprende quando erra. E eu acabei errando aqui, cometendo esse erro de ter apagado aqui, porque o Rodrigo Maranhão estava comigo. Olha,
tá aparecendo 2 lives, mas não, estava certo. Eu acabei apagando e essa que eu apaguei interferiu, mas não tem problema. Olha, minha gente, eu queria esperar os dois chegarem, mas está difícil, né? E como a gente tem o programa, tem bastante coisa para falar aqui, tem os gols para poder mostrar, o Dr. Rui já começou falando a respeito desse grande jogo que o Clube do Remo fez. Eu, particularmente, também não tinha visto o Remo jogar da forma que jogou. Eu até comentei com Ademir Lemos mais cedo hoje. Eu via o Thiaguinho, professor Evaldo e Dr. Rui, uma segurança muito grande dos jogadores do Clube do Remo. Você olhava a feição dos jogadores, eles estavam muito certos do que ia acontecer. E assim, a gente só vê isso poucas vezes em alguns jogos. E eu acredito que o trabalho que foi feito durante a semana pela comissão técnica com esses jogadores, o trabalho mental, foi muito bem feito. Ou eu estou errado no que eu observei, hein, professor Evaldo? Não, pô, não está errado, não. Eu particularmente, vou só reforçar o que já foi falado aqui nesse momento, né? Realmente foi um dos melhores jogos que eu vi o Clube do Remo fazer, tá? E estava devendo, né? Estava devendo, porque ele estava vencendo algumas partidas aqui em casa, mas não estava convencendo. Aquela partida contra o Atlético Paranaense foi na raça, no sufoco. Ganhou fora também na raça, né? E no sufoco, brigando sempre, competindo, né? Porque essa competição é isso. E ontem, né? Ontem realmente ele ganhou e convenceu, né? E de verdade, eu acho que no geral, o que eu fico mais triste, né? Fazendo rapidinho um resumo, é que a gente fica triste porque essa competição aí da Série B, o Paysandu, se tivesse montado uma equipe, né? Uma estabilidade melhor, não caía. E o Remo, com a equipe que formou, era para brigar para ser campeão. O doutor Rui até lembrou isso uma época agora no programa. O time do Remo era para ser campeão. Mas, no geral, foi a melhor partida que eu vi do Clube do Remo. Doutor Rui comunga da mesma visão? É isso mesmo? Sim, Lenilson. Além do trabalho psicológico, há males que vem para bem, né? Que é o terceiro amarelo daquele meio-campista remista que não vinha jogando bem, um dos Pedros lá da vida. E aí fez com que o Jaderson voltasse para o time, o Pavani voltasse para o time e o Sávio voltasse. Só com essa pequena trinca, o Remo foi um Remo muito diferente. O Jaderson, aquele operário da bola, que se não apareceu muito tecnicamente, individualmente na partida, mas ajudou muito ali aquele sistema de marcação do Remo. Era um verdadeiro carrapato nos meio-campistas do Goiás, e assim que o Remo perdia a bola, ele imediatamente já brigava e retomava a bola. Jogou demais assim coletivamente com o Jaderson. Sabe, enquanto teve gás, meu amigo, aquela avenida que nós víamos ali pelo lado direito do ataque do Remo, lado esquerdo remista, a gente muito mais seguro que o Jorge, jogou muita bola também. Enfim, tudo cooperou para que o Remo fizesse a sua melhor partida nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E olha que interessante, enquanto todo mundo esperava, né? Eu até falei, olha, o Remo tem que corrigir esse sistema de marcação, porque o Remo pega gol em todos os jogos. Aconteceu. Levou 1-0, e quando todo mundo esperava que o time fosse sentir o gol, que a torcida fosse vaiar, a torcida do Remo sentiu mais o gol que a equipe continuou tranquila, tocando bola, mas aquele toque objetivo na direção do gol. O Goiás botou um ônibus lá atrás, recuou e entregou para o Remo o chute de média e longa distância. O Remo tentou algumas vezes, inclusive passou raspando com o zagueiro, até que o Pedro Rocha acertou aquela traulitada de fora da área, empatando a partida. A partir dali, o Goiás emocionalmente ele cedeu e o Remo foi superior. Passou o carro em cima do Goiás, Danilo. Boa noite, Ademir Lemos. Seja muito bem-vindo, amigo. Boa noite. Boa noite a todos aí da mesa. Beleza. Ademir, eu fiz um comentário que foi o seguinte, o doutor Rui acabou de falar agora. Eu estava me referindo à tranquilidade, à certeza que os jogadores do Clube do Remo entraram em campo do que deveriam fazer e queriam fazer. Né? Eles levaram o gol, mas você não via em momento algum, olhando
para os jogadores que eles sentiram o gol. Pelo contrário, eles continuaram jogando da mesma forma, com a certeza de que iria fazer o que fizeram. Você também observou isso, Ademir? Foi assim que você viu? Eu observei, está ouvindo bem aí? Eu observei que realmente o time estava muito sereno, muito equilibrado. Não porque ele venceu, mas porque forçou a pressão inicial do Goiás muito bem. A imprensa goiana, eu acompanhei alguns comentários dele, eles eram claros em dizer o seguinte: se o Goiás fizer o primeiro gol, a torcida vai contra o Remo e o Goiás vai jogar à vontade, porque vai provocar um distúrbio se o Goiás fizer o primeiro gol. Então, acho que o Goiás veio com essa ideia, fazer o primeiro gol, esperar que a torcida criasse aquela animosidade com o time. Mas não aconteceu. A torcida continuou apoiando e muito. Os jogadores tiveram serenidade para encarar e o Goiás facilitou a situação quando recuou totalmente. Ele desistiu praticamente do jogo no início da partida, acreditando que seguraria aquele 1-0. Foi interessante o seguinte: o Pedro Rocha, ele é ponta esquerda, né? Ponta esquerda. E o português, como ele vinha para a direita às vezes e chutava, o português colocou ele como centroavante. E ontem o Guto voltou com ele para lá, para a esquerda, e ele fez aquela jogada que ele sempre fazia, ele fez uns 4 gols assim. Ele corta para a direita, no centro ele chuta. E vinham 3 com ele. Quer dizer, sabiam que ele ia chutar, só não sabiam que horas era, o momento que ele ia achar uma brecha para chutar. O goleiro se preparou, mas a bola foi muito forte e foi no canto. Então, realmente, ele pode jogar como centroavante, mas parece que a identidade mesmo é lateral esquerdo. E eu destaco, nesse contexto do Remo todo, desde o início do campeonato, um jogador que, para mim, foi muito importante para o Remo, pela garra, pelo compromisso. É como o Rogerinho jogar no Paysandu, ele está jogando no Remo, o Sábio. Ele é um lateral esquerdo, mas que sobe e tenta fazer gol. E na vez que o Paysandu ganhou o Remo no início do campeonato, ele foi o único que abandonou lá a concentração e veio tentar contornar a situação. É um jogador que tem tudo para jogar na Série A com o Remo, pelo empenho que ele tem. Eu gostei muito do Sábio nesse campeonato. Muito bem. Meus queridos amigos, eu vou colocar aqui os lances da partida e a gente vai estar podendo falar em cima. A gente também tem aqui a sonora do presidente do Clube do Remo, que falou com o Márcio Oliveira. Márcio Oliveira, para quem não sabe, foi meu diretor na Rede TV e esteve lá no estádio e trouxe algumas filmagens para a gente, alguns comentários, e também a sonora do Guto Ferreira. E depois que a gente passar a questão do Remo, a gente vai falar do novo treinador do Paysandu. Aí tá as imagens. O presidente do Remo passou a Série B todinha calado, não falou nada. Vai falar agora. Pronto, aí tá o lance, o primeiro gol da equipe do Goiás, né? Foi um golaço, a bola pegou bem no... Essa bola, quando pega bem, né, Thiaguinho? É difícil de chegar nela, hein, professor Ivaldo? O doutor Rui até falou uma coisa aí, é certa. O Carinha aí, cara, ele montou um time aí, e aí depois que ele fez o gol, ele montou novamente aquela linha de 5 jogadores lá atrás do Goiás. Aí não teve jeito, estava difícil mesmo. Ele estava muito fechadinho, mas a qualquer hora ele ia tomar um gol, porque o Remo estava pressionando. E assim, o que o doutor Rui falou é isso aí, ó. O Remo estava chutando. Pode falar, doutor. Esse aí já é o segundo chute de média e longa distância. No terceiro, o Pedrão acertou. Então era o que o Goiás entregava para o Remo, olha, uma linha de 5, outra linha de 4 e um cara flutuando lá na frente. Aí entregava essa bola de longa distância para o Remo chutar
E o Remo acertou um chutaço. Olha, salvou aí essa cabeçada do Klaus. Excelente Série B do Klaus também, que a gente pedia ele de volta ao time, né, Ivaldo? Tinham sacado ele. Com certeza. Aí vem o gol. Klaus e Sávio. E que chute esse rapaz acertou, que chute. Caramba. E eu falei aqui, Elenilson, tiraram o Jaderson do time, o time parou de ganhar. Voltaram o Jaderson. Rapaz, é impressionante. Às vezes, você não consegue fazer o fácil, o óbvio, né? Quando você faz o óbvio, faz o fácil, sem tentar inventar, faz o feijão com arroz, dá no que deu aí. Agora... o Jaderson de volta pro time resolveu. Denilson, esse gol do Pedro Rocha lembrou o Garrincha. Todo mundo sabia que ele ia chutar, o problema é que hora, né? Ele cortou para a direita, todo mundo sabia que ele ia chutar, o negócio é quando. Lembrando que o Pedro Rocha, além de ser o artilheiro da Série B, ele é um cara que tem mais assistências para gol também, né? Ele é esse jogador realmente. Ele não pode jogar na frente dos zagueiros ali de jeito nenhum. Ele tem que jogar de beirada ali, porque ele faz muito bem, né? Esse trabalho ali, ajudando muito esse pivô. Eu acho que esse João Pedro aí é um cara de área, ele fez muita diferença ontem. Eu gostei muito, né, do posicionamento dele ontem, da movimentação dele ontem. O Remo veio num 4-4-2 com ele e o Pedro Rocha na frente. O problema que eu vejo... Às vezes, né? O problema é que o João Pedro é um centroavante que não estava fazendo gol, né? Só tinha feito 2 em 11 partidas. E ontem ele se mostrou como centroavante mesmo e colocou a bola para dentro. Isso aí. Mas o centroavante bom é aquele que faz gol decisivo, meu amigo. Fazer gol contra o time pequeno, aí até eu faço. Agora o cara fazer gol que vale título, que vale acesso é outra coisa, meu amigo. É exatamente o que eu ia comentar agora depois da fala do Ademir. E o Dr. Rui, como bom zagueiro que é, antecipou-me. Mas é verdade. O jogador, o centroavante... Eu não sou zagueiro, não. Eu sou pata esquerda, jogava na meia, agora eu tô velho, jogo na lateral esquerda. E se o Thiaguinho vier pra cima, eu vou dar de pernada, ele vai pro alombrado. Que isso, Thiaguinho? Olha isso, Não sei por que ele tá bravo comigo. Se eu achar ele. Meus amigos. Levantar o ar aí, pô. Meus amigos. Foi assim que foi. Deixa eu colocar aqui a fala do presidente do Remo após a partida. Pô, não falou a Série B toda e depois agora quer falar isso que eu não entendo, meu amigo. Eu concordo com o doutor. Poxa, só na boa, só aparece na boa e nas derrotas. Pô. Olha só, é assim, eu concordo com o que vocês estão falando, não tenha dúvida disso. Só que aí ele tem uma defesa. Ele contratou alguém que o ajudou a chegar a essa oportunidade agora dele falar o que ele quer, na hora que ele quer. Vamos ouvir o que ele vai dizer aqui rapidamente. Denilson, nesse momento estamos com o presidente Tonhão, um presidente vitorioso. Presidente, o peso saiu das costas, enorme, mas com uma satisfação enorme de agora estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Rapaz, a responsabilidade é muito grande de presidir esse clube, principalmente porque tudo é difícil nesse clube. Então, mas o Remo é para quem acredita. Eu peguei esse clube da Série C, subi para a Série B, hoje estou na Série A. E é a segunda vez que eu tive a honra de participar da diretoria e de levar esse clube para a Série A. Um grande abraço a toda a torcida azulina em Portugal. Estamos juntos sempre e vamos em busca de mais. Esse é o presidente vitorioso, diretamente para o Resenhas, online com o Lenilson. Lenilson, o negócio aqui tá brilhante, Lenilson! Aí foi o Márcio Oliveira que conseguiu essa fala do presidente aí, como o doutor Rui falou, o Thiaguinho também. Ele esperou o momento dele falar. E ele está sendo feliz nesse momento. A gente não tem muito o que fazer. Mas, assim... Eu vou fazer a defesa, Lenilson. Eu quero fazer a defesa do Tonhão. Diga. Eu acho que o bom administrador é aquele que escolhe os auxiliares de qualidade. Ele não precisa saber, ele precisa estar bem acompanhado. E o Tonhão acertou com o Brás,
que acertou indiretamente com o técnico, e acertou também com a união do Remo. O Remo mostrou-se nesse campeonato um time coeso, muito próximo. Não tinha a qualidade talvez até do Goiás, não tinha a qualidade, talvez, do Curitiba, mas tinha um time focado, um time comprometido. Eu acho que o Tonhão serviu, sim, esse aspecto sim, administrativo. Eu discordo, porque o Remo só perdeu em folha de pagamento esse ano para o Atlético Paranaense. O Remo foi mais de 120 milhões de folha esse ano, tem dados aí no Globo Esporte, vocês podem ver. Então, dos 4 que subiram, 3 tinham vinha Atlético Paranaense, Coritiba e depois o Remo. Então, com um investimento desse tamanho, naturalmente que o Remo ia brigar e não foi campeão por muito pouco, porque se tivesse vencido alguns jogos em casa, que ele entregou vitórias ali no apagar das luzes, o Remo estava brigando para ser campeão. Então, com esse investimento todo, e parabéns às pessoas que investiram no Remo. O investimento do Paysandu foi parecido e ele foi lanterna. Não faça isso, não fale tolice, não, nada a ver. Uma coisa é o investimento oficial, vamos parar, isso que é igual para todo mundo. Outra coisa é o investimento que a gente não sabe de onde vem. Então, mas se a gente não sabe nem o oficial, como é que a gente vai saber o outro? Não, o oficial a gente sabe, porque o Bampará tem público, isso vai para o diário, a gente sabe esses aí, quanto é que é essa receita. Mas teve o outro. O Paysandu foi o terceiro em arrecadação, o Paysandu recebeu dinheiro do Bampará de todo mundo e está devendo 18 milhões. Se foi por dinheiro, não foi por falta de dinheiro. O Remo, do mesmo jeito, está devendo 13 milhões. Então, essa conta que eu queria entender. Mas a questão não é essa. O Remo subiu. Eu estou parabenizando esse investimento todo. E parabéns. Né? Que bom que veio para esse lado para o time paraense subir. Você está falando que o Remo subiu porque gastou muito. Não foi por isso. Porque gastou bem. Não. Então, tu acha que é o mesmo preço gastar bem com o Pedro Rocha e o Marlon? Com o Marcelinho e o Castídio? O Rossi. O Thiago Heleno. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Vou defender. Faz intervenção aí, porque ele está falando de gasto. De gasto, o Paysandu teve alto gasto. Tu sabe quanto foi aplicação? Tu sabe quanto foi o bicho do Remo entregue ontem aos jogadores prometido? 10 milhões. 10 milhões. Foi isso que eles comeram grama, porque era 8 milhões que o Goiás botou. O Goiás ofereceu 1 milhão para cada jogador. Foi isso que a imprensa noticiou. Não dá, porque a gente não teria esse tudo. Mas vamos falar aqui do treinador, que eu escolho bem agora com ele. O Rui já defendeu o cara. E como o Rui ainda não chegou nele, não. Ainda vai chegar. Não. Vai chegar nele aí. Porque eu falei que o Tonhão gastou bem. Ele está dizendo que não foi. Só não gastou a saliva, né? Não falou nada. Mas o nosso time está completo, hein, cara? Amém. Nosso time está completo, é verdade. Já dá um time de futebol de salão, futsal. É isso. É assim, meus amigos, particularmente eu estou muito contente mesmo, que o professor Evaldo relatou bem, de ter vocês 6 aqui, porque são 5 pessoas, 5 caras que sabem muito de futebol paraense, que são caras que estudam muito o futebol paraense como poucos, sabem do que falam, e assim, não tem compromisso com ninguém, a não ser com a verdade do futebol. Então, me sinto muito feliz com isso. Doutor Ilhécio, a gente estava falando aqui do jogo de ontem. Olha o Thiaguinho. Aí, ó. Thiaguinho, eu admiro de ti, Thiaguinho. Olha o doutor Rui aí. Respeito. Eu já falei para ele que na pelada nossa do final do ano, se eu conseguir correr atrás dele, que eu acho difícil, ele corre vai muito. pegar uma rasteira. Aí, doutor Rui, doutor Eliésio, ele viu o Thiaguinho alguns meses atrás. Tu não vai pegar. Corre muito. Se ele botar na frente, corre muito. Mas uma hora ele passa do meu lado. Ele não vai se esconder o tempo todo, não, doutor Rui? Eu vou dar 3 tigelas de açaí para ele comer antes do jogo. Quero ver se ele vai correr tudo isso. E aí, isso ele gosta. Olha, sobre o jogo de ontem, né, Lenilson? Né? Isso. Rapaz,
eu não quero nem falar sobre o jogo. Eu quero aqui dizer que o culpado disso aí, do Remo subir, foi o Ademir, que botou aquele português para fora. Eu dizia, segure o homem, o Ademir botou o homem para fora. Aí, quando eu falava, ele dizia no final assim, olha, é mentira do doutor, ele tá sacanagem. Rapaz, nunca vi, olha, nunca vi. Eu tenho 65 anos de idade, falei pro Rui ontem. Eu nunca vi um time da Liga como deu do Remo, viu, Ivaldo? Viu? Nunca vi um jogo assim. Deu Liga, porque é o seguinte, quando o cara ganha 3 fora, acabou, meu amigo. Acabou, o cara ganhou 3 fora, acabou. Então acabou aquele problema que nós temos de dentro e fora. Ah, jogou dentro, não sei o que. Acabou isso, né? E o Remo ontem voou, né? Voou, o dinheiro estava lá na mala, a mala que voltou de lá, né? Parabéns pro Remo, parabéns, mas parabéns mesmo. Agora, Evaldo, eu pensei até em ti ontem, mano. Não vai ter ninguém da base nesse próximo time do Remo na Série A. Nem vai ter, nem vai divulgar, nem nada. Doutor, então eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor. Eu acho que nem devia agora. Primeira divisão não é para pôr ninguém da base. Só um segundo. Ademir, só um segundo. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor, aqui. Doutor, a gente sabe que a maior parte dos jogadores que estão no clube do Remo hoje não vão ficar para a Série A. Esquece, não vão. Isso é fato. Agora eu lhe faço uma pergunta. Se o time do Remo deu liga e foi uma boa equipe nessa Série B, quais os jogadores do Remo o senhor levaria para jogar no Paysandu para a Série C? Tá sem som? Ele não quer responder, ele não ouve. Lenilson. Sim, aí não vai ficar o time, né? Eu creio que esse time do Remo, excetuando-se as 10 últimas partidas, é um time medíocre. É um time que deu liga com o treinador. Não tem mesmo condição desses caras ficarem para a Série A. Porque a estrutura é muito forte. Não é brincadeira. Eu não vou aqui dizer que o Remo vai descer, mas é muito difícil permanecer. Pela estrutura que tu vê dos times. Olha, o Remo está fazendo agora um CT a toque de caixa, porque foi obrigado, está sendo obrigado. E aí, o nome do CT é CT Cop. Aí eu não sei por que chamaram assim o CT. Então, mas é rápido. Mas não dá para a Cop fazer tudo isso na contratação de jogador, porque começa para o mês praticamente, janeiro, né? Então, o Remo vai ter dificuldade. 2 meses aí para começar o Brasileirão. Vai ter dificuldade. Ao passo que o Remo ainda vai se formar, porque ainda vai, esses cachaceiros, esse cheirador de pó que tem aí, ainda vão, marcha e demarcha. Quem pode ficar é o Pedro Rocha. Vai ser assim, não sei se vocês concordam comigo. Cada temporada de um jogador é uma temporada, sabe? É muito difícil. Olha, eu vi aquele Arão jogando no Santos. Pô, aquele cara era um craque de bola no Flamengo. Acabou. Então, cada temporada é uma temporada. Eu não sei se vai dar tempo, não sei se o treinador fica, né? Tem um monte de coisa por aí. Agora, o Clube do Remo tem um cara que se pegar o telefone, o cara vem mesmo, que é o Marcos Braz. Até porque o Remo é uma SAF disfarçada do Helder Barbalho com o Sérgio Cabral, lá do Rio. O dinheiro tem muito roubado. Muito. Fala, doutor Rui. Doutor? O Remo tem um desafio, 2 meses para começar o Brasileirão da Série A. Vai ter que dar férias para os jogadores agora. Deve representar aí no final, daqui a um mês, né? Final de dezembro, 20 de dezembro, alguma coisa assim. E o primeiro desafio do Remo é tentar convencer o Marco Braz a ficar para a Série A. Eu acho difícil, lembrando que ele é CEO do Olaria, então ele tem os seus interesses pessoais, econômicos, e naturalmente o gado só engorda se o dono estiver perto, né? Então a previsão é de que o Marco realmente tenha cumprido uma missão aqui e vá cuidar dos interesses pessoais dele. Não estou dizendo que ele não vai ficar no Remo, mas é pouco provável que isso aconteça, a não ser que haja um derrame ali, além do... Depois disso, de ver quem vai ser o executivo de futebol para o ano que vem, o Remo manter pelo menos uma espinha dorsal desse time aí. Tem o goleiro, que eu acho que é um bom goleiro para a Série A. O Klaus, eu acho que é um zagueiro também de nível de Série A. Eu sempre falo aqui, o Jaderson é um operário da bola. Eu acho que esse cara tem muita identidade do Remo, merece ficar aí, ter uma oportunidade.
Do lado esquerdo, o Sábio, lá na frente, o Pedro Rocha. O Jaderson tem jogos que alterna, Rui? Não, ele não vinha jogando com o Gordiola, não, cara. Ele não vinha jogando, não. Das partidas, essa foi a primeira que ele entrou como titular. E aí, mas enfim, que bom que entrou e o Remo conseguiu. O Jaderson deu uma queda depois daquela contusão que ele teve lá na cabeça lá. Mas o jogador oscila, né, Thiago? O jogador oscila. Ele oscila, isso é normal do desempenho dele. Mas ele é um jogador indispensável. Eu estou perguntando porque a gente tem que falar em off aí depois um outro assunto. Por isso que eu quero saber se ele oscila de um jogo para outro. Tem jogo que ele rebenta, tem jogo que não. Não, ele é um jogador operário. Ele é um cara que não é aquele craque, ele é o que aparece pouco. Ele nunca passou nenhum jogo sem correr muito pelo time. Ele corre muito pelo time. É um jogador operário. Todo time tem que ter alguém. Meu irmão, para jogar aquele Panagiotti só com o Jaderson correndo por ele. Porque quando não tinha o Jaderson, o Remo, meu irmão, era um buraco no meio do campo ali, porque a gente não entendia. Por quê? Porque tem que ter alguém para correr pelo aquele grego, que ele vai de táxi, mas para voltar ele volta de patinete. Então, não tem condições. E aí até esse próprio grego para jogar uma Série A, na Série A é um jogo de outra rotatividade, é um jogo de muito mais qualidade técnica, e ele tem qualidade técnica para jogar 60 minutos por partida, 50, 65. O Remo tem sim ali nesse elenco, do time que jogou ontem, dos 11 que entraram jogando, o Remo seguramente uns 4, 5 poderia aproveitar para o elenco da Série A. Mas nada além disso. Depois tem que montar agora um time, abrir o bolso, porque jogador de Série A não é salário de 100 mil, 150, vocês sabem disso. O Remo vai ter que se acostumar agora com números que ele nunca se acostumou, pagar salário de jogador de 400 mil, 500 mil. É o nível da Série A, é assim. E vamos ver, né, como é que vai ser esse Remo para 2026. O certo é que ganha o jornalismo paraense, ganha o torcedor paraense. Doutor Rui? O doutor Rui deu uma queda ali que ele estava falando. Assim, doutor, eu vou. Caiu os dois. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que é a seguinte: a informação que eu tenho de pessoas que eu conheço e que também são amigas do executivo ou do responsável do Clube do Remo hoje, que é o Marcos Braz, é de que ele já está trabalhando a Série A. Ele já está trabalhando. Ele já está negociando com reforços para a Série A. E ele provavelmente vai passar o Réveillon, o Natal e o Réveillon em Belém. Ele vai ficar aí montando isso. É o que eu tenho de informação de algumas pessoas que eu tenho amizade e que são amigas do próprio. Que ele não vai sair. Ele recusou a proposta de ir para o Cruzeiro, preferiu ficar. Ele tem a questão da olaria, como o doutor Rui falou, mas até onde eu sei, e que eu pude apurar com as pessoas que eu conheço que são amigas dele, é de que ele já começou a trabalhar para os reforços para a Série A. Mas pode terminar, doutor. O senhor caiu. Diga. Denilson, então... a entrevista que ele deu antes dessa partida contra o Goiás é que ele tem contrato com o Remo até 2026. E ele reforçou que ele saiu dos grandes centros porque ele queria realmente conviver com uma outra realidade. Ele está convivendo em Belém. Aqui ele tem amigos e aqui ele queria apostar no Remo. Então ele disse que tem contrato com o Remo até 2026 e quer cumprir. E eu não tenho dúvida, aquilo que a gente já conversou, né, Lenilson? Eu não tenho dúvida que o Remo deve se transformar numa SAF. Isso é bem possível que seja, ninguém não está noticiando, mas é possível que o Remo vire uma SAF. Até porque o Olaria foi adquirido pelo Marcos Braz junto com o DJ, mas ele mesmo já declarou que não vai, por enquanto, mudar nada na Olaria. A responsabilidade dele é com o Remo e depois que ele terminar a relação com o Remo, ele vai cuidar da Olaria. Isso que não tem pressa. E uma outra situação foi a entrevista do treinador. Eu achei muito positiva. Ele falou que ele não está preocupado com dinheiro, porque perguntaram para ele se ele agora, supervalorizado, né? Porque é a 5ª vez que ele sobe para a Série A, se
as propostas que vão aparecer, se ele ganhar mais, vai embora. E ele falou o seguinte, olha, eu não me preocupo com essa questão financeira. Eu quero viver bem no lugar que eu for bem tratado. Estou muito bem em Belém, mas vou avaliar, mas sob esse aspecto, que eu estou me sentindo bem aqui. Não vivo por dinheiro, ele falou. Doutor Rui, termine sua conclusão, por favor, desculpa. Se o Marcos Braz tem contato com o Remo até 2026, é provável que ele cumpra esse contrato. Mas eu não acredito que ele vá largar o Olaria para pensar no Olaria, em projeto para o Olaria, só depois de 2026. Tipo assim, perder um ano sem investir lá, porque é uma coisa que a gente vai ver nas próximas semanas o que vai acontecer. Independente disso, com ou sem Marcos Braz, o Clube do Remo agora é um time de Série A que vai ter um investimento alto da CBF, em torno de 80 milhões de reais, que vai poder planejar melhor os seus investimentos, seus gastos com contratação de atleta, né? E é uma oportunidade que o Remo tem para melhorar a sua infraestrutura. Embora, Lenilson, eu acredito que o Remo vai continuar treinando no Baenão e jogando no Mangueirão no ano que vem. E eu vou abrir aqui uma divergência com relação ao querido que acabou de me anteceder, o nosso harmonizado aí, que ele está fazendo a harmonização facial. Ademir Lemos, pô, tá doido isso aí, meu amigo. Isso aí é homem da churrasqueira. O Ademir está fazendo a harmonização dele lá no NASP. Rapaz, tá bonito, ele tá muito novo. Porra, né? Tá lindo, tá com 32 eu não conheci o Ademir no passado. É o Jean Cleiton que faz essas coisas. Denilson, tem que mudar essa pauta do programa. Parece que sou eu. Beleza. Do programa agora, pô. Aí o que acontece? Até me perdi aqui, né? Mas assim, a minha divergência é com relação ao jogador da base. Não digo nem para usar o jogador. Para vender o jogador. Da base do Remo e do Paysandu. Para vender. Não consigo entender. Eu acho que eu sou muito burro, eu não sei que esses caras têm que estar viajando com o elenco, tem que treinar com esses caras, tem que aparecer nas fotos das mídias sociais, tem que estar compondo banco de reserva, porque se um jogador desse vale R$1 na Série C, vale R$2 na Série B, na Série A ele vai valer 20, 50. Então não tem como abrir mão de um ativo desse imediato. Entendeu, Lenilson? Eu queria fazer uma manifestação a respeito disso. Da seguinte forma, eu disse que eu não concordo, eu queria aí que o professor Evaldo se manifestasse. Seguinte, jogador de base, ele tem que ser treinado, preparado. O que nós temos hoje são jogos do Campeonato Paraense, qualquer competição oficial, lá naquele Seju. E aí você vai entrar, os pais não podem entrar, parente não pode, torcedor, ninguém entra. São 5 campos lá que ficam os jogos sem torcida. Eu, o diretor da Tuna, tentei entrar, não me deixaram entrar, porque não era o jogo da Tuna. Quer dizer, como é que você vai preparar o jogador, tirar o fio da barriga, se não tem plateia? Os nossos times têm que experimentar esses garotos no Campeonato Paraense, na Copa Verde, dos amistosos. Primeira divisão, eu não concordo colocar, porque eles são muito imaturos para enfrentar uma responsabilidade. Então, por ti, o Pelé não fazia o gol no País de Gales, né? Porque tinha 17 anos, era imaturo. O Pelé era gênio, é diferente. Pô. Aí não dá para comparar. E o Pelé também, quando chegou, já entrou no Santos. Quando ele foi para lá... Ronaldinho, rapaz, é garoto. Filho do Robinho está aí com 17 anos. Mas são jogadores diferentes. Ronaldo ontem, Ademir. Se fosse por isso, o Giovani, que foi para a Seleção Brasileira revelado na tua Tuna, não tinha jogado com 17, 18 anos. Ademir, não é isso. Mas ele falou que aqui... Jogar, mas esses caras têm que figurar. A torcida era contra ele. Porque ele estava com a responsabilidade de garoto. Ele foi para o Santos, ele foi preparado. Se fosse a favor, não. O cara, quando é bom, Ademir. Não tem essa, não. Quem seria o jogador hoje que estaria pronto para isso? É Evaldo é que sabe. É Evaldo que vai para o vestiário com eles. Eu não vejo nenhum jogador para jogar a primeira divisão hoje, não. Jogava melhor do que qualquer outro lateral desse direito que contrataram. E eu não sei o que fizeram com ele. O Botafogo levou o Cadu para jogar na base primeiro, para depois levar para o profissional. O Remo já colocou direto no profissional. Não é assim, eu acho que não.
Tiaguinho, Tiaguinho. Boa noite para todos. Assim, a gente está acompanhando aí a resenha aqui, para mim, principalmente é uma aula, né? Estou aprendendo aí com vocês aí, porque a gente tem uma outra missão aí esse ano, então promete aí 2026, questão de ser debutante aí na crônica esportiva aqui de Macapá, né? E assim, o Lenilson perguntou no início do programa aí sobre a situação, sobre a vontade, a determinação e a confiança do jogador do Remo, né? A gente viu isso desde o início do aquecimento, né? Que eles estavam justamente focados, né? E eu puxo um assunto aqui que foi assim primordial para que o Remo tivesse sucesso, né? Que foi o caso do Sávio, que a gente não comentou muito, que acho que vocês lembram que no jogo lá fora de casa ele foi o Cristo, né? Porque deu aquela famosa fugida que qual o atleta que da nossa época fugia, mas aquilo que a gente comentou, mas resolvia dentro do campo, e ele voltou e resolveu, né? Foi um dos jogos dos melhores do campo, foi ofuscado ali pelo Pedro Rocha, né? Que tendo feito o gol, participou dos outros 2 gols com assistência, muito legal. E aquilo que o doutor Elias sempre falava, né? Do Marcelo Rangel, que era o melhor jogador do Remo, ele transferiu essa responsabilidade para o goleiro do Goiás. E é o excelente de um goleiro, esse goleiro do Goiás. Tadeu. É chamado até de Tadeus, né? Tadeus. É o cara que bate pênalti, bate falta, é o cara que organiza ali. Mas ontem não teve nada, porque o Remo veio para cima e mesmo tendo levado um gol, a gente sabia que a qualquer momento o Goiás fez uma coisa que eu gosto de ver jogos do Goiás. Dentro de casa e fora, ele joga sempre para cima do adversário. E ontem ele recuou. Aí era o que o Remo queria. A gente sabia que a partir do momento que saísse o primeiro gol do Remo, fatalmente eles iam levar o segundo, o terceiro, o quarto. E as defesas dele lá salvaram o Goiás de ter levado mais gols ali. Porque se trata de um grande goleiro, né? Não só o goleiro que joga ali de líbero também à frente ali, orientando. E o goleiro que fala, que orienta, dificilmente ele leva gol bobo. E os gols que ele levou não foi nenhum culpa dele, foi bem batida as bolas ali, tirada dele lá. E o Remo, como a rapaziada falou aí da resenha, eu também nunca tinha visto o Remo ter jogado do jeito que ele jogou. Acho que fez a torcida sofrer pra caramba e deixou pro último jogo, né? Fazer essa bela dessa apresentação aí que está sendo comentada aí no mundo todo. Aí a gente entra nas redes sociais aí, na imprensa do Sul, todo mundo elogiando o Remo. E a torcida do Remo merece. Até aqui na Europa, tá? Pois é, isso aí a gente tem visto hoje, foi o dia todo essa resenha aí das pessoas elogiando, porque foi uma vitória muito merecida, onde quando a gente falou na resenha passada, quando você depende de outro resultado, a coisa então não é fácil o psicológico do jogador. Ele entra ali para jogar, mas sabendo que ele tem que ganhar e ainda saber que lá o outro jogo, os outros jogos lá ainda dependem lá para ele conseguir. E com certeza ali foi uma vitória grandiosa que tem que servir de estímulo aí para que, como falou o pessoal aí, a Série A, como a gente falava aqui, o campeonato regional é diferente da Série B, né? É outro patamar. E agora a gente reforça mais. Vem a Série A. Colocaria jogador da base, Tiago? Fala da base, por favor. Você colocaria jogador da base na Série A no ano que vem? Olha, tem clubes que fazem, tá na moda aí, jogadores jovens aí, os clubes grandes do Sul usam jogadores. Tá aí o filho do Robinho jogando, né? Outros jogadores jovens jogando. Por que no Pará não faz isso também? Que tem jogadores de qualidade, é só dar oportunidade. Não é preciso colocar o jogador no fogo de cara. Vai colocando o jogador 15 minutos, como se fazia na nossa época. Tá aí o Evaldo na prova disso. Deixa eu fazer uma pausa. Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Qual é a divisão que o Santos está jogando? Qual é a divisão que o Santos está jogando? A primeira. Então, o filho do Robinho tem 16 anos, pô. Mas deixa eu só dar uma... Tu vai comparar o Santos, que tem hotel, que tem salário alto para atleta na base, tem tudo com o Remo, que nem ônibus ele dá.
tem transporte. Aí já é outra situação. Mas e aí? Não vai apostar no jogador? Ele vai ter que morrer lá na base sem ter oportunidade? Não, no Paraense sim, mas eu entendo que na Série A muita responsabilidade. Eu não sei, você... Nada a ver. Eu não concordo com você. Jogador, quando é bom, vai deixar o cara completar 30 anos para ele entrar lá no time? Negativo. Na nossa época já se havia isso, os clubes, Remo e Paysandu usavam a sua base com jogadores jovens que entravam lá e resolvia. É assim, eu assim, entre aspas, entendo os dois lados da situação. O que o Ademir está querendo colocar é que não há estrutura de trabalho, de condição para o jogador desenvolver para jogar uma competição de Série A. Diferentemente dos clubes do Sul, que jogam diversas competições, que os jogadores já estão acostumados com a pressão, que já jogam campeonatos com público, essas coisas. Eu estou dizendo que estou entendendo os dois lados. Só que eu penso da seguinte forma: o jogador que tem qualidade, que tem personalidade, ele pode vir da onde ele vier. Se você tiver que botar para jogar, vai botar, ele vai jogar aonde for, seja aonde for. Isso depende muito da personalidade do jogador. Professor Ivaldo Júnior, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija agora. O Pedro Henrique do Paysandu não tem condição de jogar a Série A. Eu vejo isso. E não tem, é titular. Professor Ivaldo. Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu acho que quem nasce, que tem um dom, né? Como a gente conhece muitos jogadores, e principalmente aqui no Pará, a gente sabe que dentro desse estado aqui tem muito garoto bom de bola, né? E precisando de uma oportunidade, né? E o momento é esse, é o momento de apostar. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, né? Dentro de uma estrutura física que não existe mesmo. Mas o momento, eu posso falar para vocês, nós fizemos a melhor campanha da Copa São Paulo no Clube do Remo, deixamos lá quase 15 atletas, Canu, Henrique Vigia, Filipinho, João Nilson, Davi, jogadores que hoje, se o Remo tivesse cuidado, como eles tiveram cuidado com o Cadu agora, eu tinha certeza que desses que eu citei, Guti, Ronald, pelo menos uns 5 atletas hoje já estariam hoje no plantel dessa competição para a Série A, e aí era um produto nosso. Eu acho que falta, sim, esse olhar mais profissional, mas que o momento é esse. Lá na base do Remo tem jogador, sim, na base do Paysandu, é acreditar, o Ademir, é olhar no olho do jogador de verdade, olha, tá aqui, ó, vai lá, mostra o que tu sabe. E acabou. O João Paulo lá, o que é que o João Paulo faz lá do Palmeiras, quando vão com jogadores diferentes para fazer avaliação? Ele pega esse jogador que chega para fazer avaliação, ele coloca logo para treinar o coletivo, ele coloca logo no time A. Ó, o cara, para mostrar para o cara, para ver se ele tem condições mesmo. Se ele tiver condições, pronto, ele já treinou no time A do Sub-17, Sub-20, Sub-15. Ele conseguiu mostrar o que ele tem, pronto, fica no Palmeiras, fica no Remo, vai jogar no Paysandu, vai jogar na Tuna, não sei. Mas o Pará tem muito jogador bom de bola mesmo. Tiaguinho. Olha, só vou falar essa vez. O Velber foi para o São Paulo, mas antes dele ir para o Paysandu, ele jogou o Sub-20 da Tuna e jogou o Paraense pela Tuna. Quando ele chegou no Paysandu, ele já era veterano no Paraense. O Wanderson, a mesma coisa, foi para o Vitória. O que eu estou dizendo é que esses jogadores sentam no banco, mas não são aproveitados. Nem no Paraense, nem na Copa Verde. Está se falando de primeira divisão. Eu não quero ter razão. Eu já expressei a minha opinião. Eu estou dizendo que os jogadores, os 7 que estavam no campeão dos campeões, que vieram da base, quase tudo da Tuna, menos o Balão, eles jogaram Paraense e amistosos antes de ir para campeão dos campeões. Primeiro, eles jogaram com o público. E é uma época que tinha amistosos com o Sub-23. O que eu estou falando é que esses jogadores não estão jogando no profissional. Então, eu respeito a opinião de todos, claro. Só isso que eu falo.
Lenilson, quando o Estevão veio para o Palmeiras, ele nem chegou a jogar, eu acho que no sub-20 do Palmeiras. Ele já saiu acho que do sub-17 para o profissional. 17 profissional. Né? Então, o que é que o português lá fez? Trouxe o cara. Como os clubes de Belém tem que fazer também, rapaz, trazer os garotos da base para treinar junto com o profissional. Ele vai pegar uma carga de trabalho. Como era? Antigamente era assim, o Remy Paysandu botava os caras na base para garoto. O aspirante, tá? Tá aí o exemplo, aí tá aí o Evaldo aí. Pô, começou com a gente lá, garoto lá, ele, Amaral, o Bebeto, Edmilson lá. Pô, treinava com a gente lá, e o Carlinhos Silva, que era um cara conhecedor, que foi aí do Flamengo, nosso treinador, olhava esses caras lá e assistia o treino dele 2 horas da tarde, puxou os caras para lá, e não deu certo. Vários outros, Dema na Tuna, na nossa época lá, e vários outros lá, Claudomiro. Por que só hoje não dá certo? É só trazer os garotos para treinar junto com o profissional. O Paraense começa em janeiro. Se botasse um garoto da base no Paraense, na segunda, lá por abril, ele podia jogar a Série A. Mas você está falando de estrear na Série A. Não, o cara vai ter que trabalhar junto com o plantel, fazer a pré-temporada e fazer os treinamentos diariamente. Aí o treinador vai conhecer se o garoto, como aconteceu eu estou te falando com o Estevão do Palmeiras, o treinador conheceu de lá. Aí não teve dúvida de colocar o garoto para jogar. Só isso, só. Evaldo, diga o nome de um atleta do Remo que pode jogar a Série A esse ano, por favor. Um só. Doutor Rui. Não, quem é que não tem nenhum garoto treinando com profissional, amigo. Doutor Rui, a gente está falando de coisas diferentes aqui. O Ademir está levando para o lado de botar o cara para jogar na Série A, porque é muito verde, não tem experiência. Desde o início, eu acho que ele não percebeu, eu estou falando de ativo do clube. Trazer esses caras para treinarem com os profissionais. Se eles valorizar a moeda do clube. Capenga, magrelo, não interessa. Para eles é ativo, é levar para as viagens, para esses caras aparecerem na relação, aparecerem no SofaScore. Porque assim, time liso compra jogador da Série C, time meia boca compra os ricos, esses times da Ásia lá, Oceania, Europa, eles vão garimpar na Série A do brasileiro. Então, esse garoto, que talvez não sirva, segundo o Ademir, para jogar uma Série A pelo Clube do Remo, certamente pode ser vendido e fazer um ativo para o clube, porque também não tem sentido o clube, bem ou mal, muito ou pouco, investir no jogador e não conseguir ter um retorno para ele e para o próprio jogador, entendeu? Então, estou falando em termos de ativo, o Remo e o Paysandu têm obrigação de fazer isso acontecer. É isso que eu estou falando. Eu estou entendendo o Ademir, porque o Ademir está querendo colocar uma vitrine. Querendo colocar de imediato o jogador, né? Não, mas não tem realmente. O que o Lenilson falou foi o seguinte: jogar a Série A. A pergunta foi se tem jogador para jogar a Série A. Não tem, mas aí é o seguinte, vê bem, não tem. Mas aí tu não vai valorizar ninguém, tu vai fazer uma Série A sem dizer, olha, aquele cara, ele jogou no Remo, e vender esse cara, tentar a sorte. Eu penso assim, entendeu? Eu defendi que o Paysandu aproveitasse a base nos 6 últimos jogos da Série B. Como nos 6 últimos jogos da Série B, porque ele não tinha mais nada para ganhar. Ele estava desclassificado. Ele já era moderno. Agora, no ano que vem com a base... Ademir, eu faço uma pergunta ao doutor Rui. Doutor Rui, o senhor conhece os atletas do Paysandu? Da base hoje que subiram, que estão lá, quem que o senhor destaca que pode vir a fazer parte do elenco? Ou seja, que já tenha jogado, já tenha treinado, mas que tenha condições de ficar e de se projetar no profissional do Paysandu? Olha, que está no elenco desde praticamente do início da Série B, o Lucão, que é o zagueiro, bom jogador, que agora entrou, ele já é do Sub-20, já tem 20 anos, eu acho, 19, 20 anos, e agora nos últimos 3 jogos entrou o Pedro, também é um garoto que tem potencial, jogou só 3 partidas, tem o Capixaba, que é um bom lateral direito também, e jogadores que não jogaram ainda, eu destaco 2. Doutor Rui, qual é aquele garoto que fez o gol agora recente do Paysandu no jogo na Curuzu? Ele fez um gol, quem é o garoto lá? Eu acho que é Alan o nome dele, um canhoto, e o Salomone também, que é um meia,
Um jogador que tem potencial. Esses dois jogadores eu acho que podem ser integrados ao elenco profissional. Bom jogador. Ganharem cancha e serem aproveitados, se não no campo, mas como ativo para o clube. Agora, interessante é o seguinte, Lenilson, não dá para perder de vista que o Paysandu Sub-20 é o 5º clube do Brasil na Copa do Brasil. Pô. O Paysandu chegou nas quartas de final, foi eliminado nos pênaltis. Então, o time do Paysandu jogou de igual para igual com o América Mineiro, que o América Mineiro eliminou o Vasco da Gama. Eliminou o Vasco da Gama, que tem um time de Sub-20 muito bom. Nos pênaltis, saiu nos pênaltis, né? Doutor, o Paysandu perdeu para a Tuna, o Sub-20 perdeu agora o Carajás e o Sub-17. Perdeu ontem o Sub-17 de 2-1 para o Carajás. Pronto, mas o Paysandu estava jogando a Copa do Brasil, o jogador nessa reta final já jogando no profissional, metade do time já estava integrando o elenco, então isso deu uma atrapalhada também no Sub-20. Sub-17 eu não acompanhei, Ademir. Mas dentro dessa ótica, eu não faço nem essa previsão de puxar o cara do 17 direto profissional, mas o Sub-20, o Paysandu tem no mínimo 4 valores que podem ser integrados ao elenco principal, no mínimo. Então, dentro daquilo que o senhor está falando e que o Ademir colocou, encaixa-se. Ademir, o Paysandu, então, na minha visão, na minha ótica, está fazendo o que é certo. Levou esses jogadores da base mais jovem para estar compondo o elenco do profissional, que jogaram algumas partidas e aí sim já estão tendo cancha e condição para dar ao treinador que vai assumir a possibilidade de vir jogar uma competição mais forte. E isso também vai acontecer com o Remo, porque o Remo passou à frente, né, ou está conseguindo a vaga para a Copa São Paulo de junho através do Marcos Braz, justamente por isso. Tu acha que o Marco Braz quer o quê? Quer só contratar? Não, ele quer ver o que ele tem em casa para ele poder fazer dinheiro, porque é assim que o Flamengo fazia dinheiro. Se você reparar... Diga, desculpa. O Capixaba é da base do Flamengo, vai ser devolvido. Pois é, a solução do Remo ela veio do Aeroporto Internacional de Valdecães. Ela não veio de dentro de casa. E esse time do Sub-20 do Remo que vai jogar no que vem lá, a Copinha, pode acreditar que vai ter uns paraenses, mas a maioria é cara que ele vai trazer de fora para jogar o Sub-20, vai botar a camisa do Remo, vai botar para jogar. Porque a solução do Remo, do Marcos Braz, dessa gestão aí, é uma solução que vem do Aeroporto Internacional de Valdecães. É justamente o que a gente não quer. Ou seja, o que a gente advoga contrariamente, que é valorizar... Marcos Braz não fez nada pela base até agora. Se você tem dinheiro... Até onde se sabe, não fez nada pela base. Se você tem dinheiro para dar uma premiação aí de 5... Peraí, se você tem dinheiro para dar uma premiação, um bicho aí de 5 milhões, 8, 10 milhões, não sei... Beleza, você vai incentivar. Se você não tem tudo isso, quem vai te salvar o jogador da terra? Diga aí, Thiago. É verdade, o Braz fez uma peneira agora. Mais uma peneira que o Remo fez agora. Se o Braz quisesse realmente aproveitar a base, ele jamais faria peneira. Ele reformava aquele centro lá de treinamento, ele oportunizava os garotos, botava no hotel, mas ele não está preocupado com o base. E não será na primeira divisão que ele vai se preocupar. Doutor Elias. Oi, eu queria que o programa, você pudesse reprisar, Lenilson, aí, a minha fala do programa passado, em que eu almocei com o Zé Maria Trindade e o Bad Boy, e vim de lá com uma outra filosofia para o jogo que o Remo ia ter, quando o Bad Boy me deu uma aula, dizendo que não tinha nada perdido e que ninguém era Barcelona, e fez uns retrospectos, fez umas comparações de times que subiram assim como o Remo subiu ontem. E aquilo foi importante para mim, porque eu tinha certeza de que o Remo não subiria, que era uma tarefa muito difícil. E ele, na sua experiência, me mostrou como era a coisa. E eu vim de lá, participei do programa e disse, e aconteceu exatamente o que o Bad Boy falou. A grandeza do cara ser bom, da gente se aconselhar com quem é bom. E eu gostaria que, assim que você pudesse, coloca mesmo na tua rede, para dizer que foi assim. E aí a carta está lançada, né? O Remo está aí correndo já contra o tempo, não tem nada em casa, como diz o Rui, está chegando tudo de Valdecães. O que a gente espera é que dê liga, né? A gente espera que eles possam
não jogar dinheiro fora, porque às vezes você pega muito dinheiro e joga fora. O que me chegou hoje em primeira mão, que eu vou dizer aqui, é que diz que o Remo já está sondando Paulo Henrique Ganso e Rony para jogar no Clube do Remo no ano que vem. Olha, vamos só aqui analisar aqui a fala do Guto Ferreira, rapidamente, porque e aí depois a gente vai colocar aqui um convite aqui do nosso amigo e falar do novo treinador do Paysandu. Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico que conseguiu nosso acesso para a Série A do Brasileiro, Guto Ferreira. E a gente começa perguntando ao Paulo Cacheado da Rádio Clube. Aplausos aí, o professor Guto. Tá caindo a conexão. Agradecendo aí as palavras da Samara, né? Oi. E dividindo esse mérito com Tudo ok, todos os funcionários do clube, desde o mais humilde até o presidente, com meus companheiros de profissão que passaram antes de mim, que também deixaram a sua contribuição, em especial para esse grupo maravilhoso, que soube, desde o primeiro instante que eu cheguei aqui, entender o processo, se entregar. E eu acho que o mérito, como eu falei desde o início, o mérito é todo deles. A gente foi simplesmente um processo, né? Parte do processo. Alguém que mostrou o caminho. Agora, quem andou em passos firmes foram eles. E agradecer também todos aqueles que na rodada, de alguma maneira, contribuíram para o nosso sucesso. Posso dizer que com essa torcida não tinha como perder o jogo hoje. Quando nós chegamos, já foi emocionante. Eu tinha vivido alguma coisa parecida, mas não com tanta intensidade. Lá foi muito intenso. Olha a turma chegou aí. Olha aí agora. Não tem jeito, Guto. Olha, cuidado. Olha, ele caiu, rapaz, o Guto, olha. Jogadores com aquele banho. Olha aí, coisa linda, rapaz. Professor Guto sendo homenageado por todos os jogadores. Ele já esperava isso com certeza. E está aí a grande festa. Eu tinha vivido alguma coisa forte no Bahia, quando na semifinal da Copa do Nordeste, em 2017, o ônibus quebrou no meio da ladeira, nós tivemos que sair do ônibus e caminhar 200 metros a pé no meio do torcedor. Foi um doping. Hoje não precisou nada disso, o doping foi dentro do ônibus. Incrível. Superou a emoção, a energia, a intensidade. E quando entramos em campo aqui, eu acho que tudo que o time conseguiu entregar tem muito do poder dessa energia, dessa força, dessa fé, coisa que eu falei sempre aqui, e lógico, da qualidade deles também. Professor Eivaldo Júnior, o que falar dessa fala aí do Guto Ferreira? Simplesmente, cara, a gente já foi falado aqui outras vezes, né? É um aprendizado, né, para nós. Eu digo que esse profissional aí, cara, ele tem esse currículo dele aí maravilhoso, né? Felizes são os que trabalham com ele, mas ele tem aqui para nós, né? Ele tem o mérito dele, tem o mérito dos profissionais que trabalham com ele, porque um treinador ele tem que ter a sua comissão, né? E com certeza as pessoas que trabalham do lado dele são profissionais também muito competentes, que têm o aval dele. A gente via muito, né? Os assistentes dele, né? Na beira do campo, né? Durante esse processo da competição, falando, orientando os jogadores, né? E o Guto não precisa provar nada para ninguém. A gente sabe que essa troca de treinador, ela já veio tarde mesmo, né? O Remo estava passando por esse processo, estava segurando aí o português,
né? Já não tinha dado a liga que tinha que dar, e o mercado ofereceu o treinador certo, na hora certa, para o Remo, esse profissional que tem esse currículo de subir com as outras equipes, e a gente viu muito isso nas partidas, tá? Eu acho que esse treinador é aquele treinador de vestiário, é o treinador que agrega, né? Não é à toa que ele trouxe o Pavani ontem para jogar, com certeza deve ter falado no ouvido dele, olha, Pavani, Jadson, Marcelo Rangel, jogadores que vinham da competição do ano passado, os jogadores já sentiam uma identificação com a torcida, já que nós não temos atletas da nossa cidade, do estado, mas nós temos atletas que ficaram aqui da Série C para a Série B, então esses atletas já conhecem, já sabem o que é um pouquinho o peso dessa torcida, né? Então, ele trouxe o Pavani ontem, colocou o Pavani no jogo, já tinha colocado o Jadson e tinha o Marcelo Rangel. Então, esse olhar, né? Esse olhar desse treinador foi muito importante. Só quem ganhou com isso, né, foi o Remo, foi a torcida, tá de parabéns mesmo. E trouxe o Kaique de volta ontem, né? Esse zagueiro que a gente sentiu muita falta dele lá contra o Avaí, como sentiu como Sábio, né? Então, ontem, novamente, o Kaique dando... A gente pedia tanto isso, o doutor Rui sabe disso, o Klaus, mas a gente sabe que o Klaus é aquele zagueiro um pouco lento. Então, quem está jogando do lado dele tem que ter um sprint maior, tem que ter uma chegada mais rápida. E o Kaique faz muito bem isso. Foi isso que fez a falta lá contra o Avaí, né? Então, 2 zagueiros pesados, e aqui, Deus nos acuda, né? Ainda tinha o Jorge do lado esquerdo, né? Que também não tem o mesmo ritmo do Sábio, e ontem não. O Guto, com o seu olhar, ele colocou o Kaique, colocou o Sábio, e colocou o Pavani no segundo tempo. Eu acho que aquilo ali fechou direitinho, e os caras se identificando com a torcida, e deu no que deu. Parabéns ao Guto Ferreira, a toda a sua comissão. Isso que é um aprendizado para nós aqui do nosso estado, como treinador, como educador. A gente quer mais isso, quer ver isso, esse dedo, as colocações, os posicionamentos, e a gente vê muito Remo hoje nesse posicionamento. A gente olha como é que a equipe tomou o primeiro gol ontem, né? Poderia sofrer, poderia ter baixado ali, mas com certeza já sabia o que ia acontecer, estava preparado, e o treinador organizou muito bem o time nessa função do Pedro Rocha e o João Pedro na frente. Essa intensidade muito forte naquele terço próximo da área do adversário, e foi isso que aconteceu. O Goiás, com 5 pessoas, 5 atletas ali na frente, não conseguiu de jeito nenhum, foi bloqueado, quer dizer, foi desbloqueado pela essa intensidade do ataque do Remo. Tiaguinho, antes de você falar, eu queria só agradecer a Samara Miranda, assessora de imprensa da TV Remo, do Clube do Remo, né, que nos permite ter as imagens aqui. Concordo com as palavras do Evaldo. O treinador Guto Ferreira conheceu o peso da torcida do Remo, né? E sendo um conhecedor, eu acho que ele foi até humilde demais quando ele relacionou lá na sua fala todos os ex-treinadores que saíram depois dele, né? Aliás, antes dele. Então isso aí mostra a personalidade do cara, né? A humildade acima de tudo. O cara é conhecedor dessa competição Série B, né? E é o 5º acesso dele, né? Isso aí não é à toa. Então o cara tem currículo, tem conhecimento, tem humildade, que no futebol de hoje é para poucos, né? O cara tem humildade de reconhecer, de também elogiar o trabalho dos que antecederam, né? Como foi o caso dele aí. E com certeza o Remo ganhou com a contratação dele. E até uma coisa aí que pesou bastante foi ter voltado o Sábio já a posição dele como titular depois do acontecimento lá do jogo de fora, né? Onde a gente faz parte de grupos de jogadores do Remo, o Evaldo também faz, a gente sabe que a gente conversa muito entre a gente, e a gente pensava de que havia até um pensamento de algum dirigente de tirar o Sábio desse jogo, né? Devido ao acontecimento, mas teve dedo do treinador, ele sabe que ele poderia contar muito com o jogador. E tá aí, voltou muito bem. A gente sabe que o cara entra com uma certa pressão ali, que ele pensa, né? Ele fez a bobagem lá, então se o time não ganhar, aquilo vem tudo à tona. Então tem que ganhar de qualquer maneira. O Lenilson foi jogador, sabe, o Evaldo sabe, os outros que estão aí também conhecem, e sabe que a pressão vem.
depois de um acontecimento desse aqui, só a vitória salva o jogador de uma punição, até de ser mandado embora. Então, com certeza teve dedo do treinador. Então, com certeza foi merecido esse acesso aí. E parabéns ao Brás por ter trazido esse treinador na hora certa mesmo. Chegou aos 48 do segundo tempo, mas conseguiu salvar o Remo. Salvar não, colocar o Remo na Série A. E agora é trabalhar, né, visando essa competição com novas contratações, já que vai ter dinheiro para isso, né? E que o Remo possa permanecer. Que título é meio complicado, mas pelo menos que permaneça na Série A. Doutor Rui Mendonça, a fala do Guto Ferreira. Ô, Lenilson, o que dizer de um treinador vencedor que fez 10 partidas, ganhou 7, empatou 2 e perdeu 1, né? Não tem muito o que falar, o Guto é um vencedor, trabalhou bem no Remo esse ano, cometeu um erro aí na última partida, não escalando Pedro Costa na lateral direita, levando aqui Natan para o meio, preterindo jogadores como o Jadas, como o Pavani. Teve um momento dele de errar, mas já no jogo seguinte, no momento de muita humildade e reflexão, ele percebeu que mais vale ter um time com um cara operário correndo para os outros do que ter jogador de nome que às vezes só tem o nome e não está correndo, né? E foi muito feliz e parabéns ao Guto Ferreira pela passagem dele em 2025 pelo Clube do Remo. Vamos ver o que o futuro espera para os dois, né? Para o Remo e para o Guto Ferreira. Ademir Lemos. Olha, o Guto Ferreira, quando ele treinava o Goiás, ele jogou contra o Águia de Marabá. E foi desclassificado pelo Águia. Quando perguntaram para ele se não era... como é que ele conseguiu perder o Águia, ele falou, olha, o Goiás é um time de Série A. O Águia é um time de Série D. Só que o Águia está muito arrumado e mereceu ganhar. Nós não fizemos por merecer essa vitória. Então, parabéns para o Águia. No ano seguinte, ele veio pelo Curitiba e perdeu de 2-1 para o Águia. Parabenizou novamente o Águia e disse que o futebol são 11 contra 11. Então, ele mostrou uma humildade muito grande. Ele poderia dizer que foi a viagem, que foi cansativa, não, ele não justificou nada. Ele apenas disse que o Curitiba não merecia ganhar. Então, é um técnico, sim, equilibrado. Não só porque ganhou agora, mas porque tem demonstrado uma tranquilidade, uma firmeza, e ele sabe mexer. Pegou esse jogador que fez os 2 gols, que já estava um bom tempo sem jogar, e acreditou, colocou um jogador lá e deu certo. Então, ele é um técnico vitorioso e é o técnico que tem tranquilidade para que quando o time não joga bem. Muito bem. É assim, agora a gente vai falar do Paysandu. Só antes aqui colocar um convite que o Thiaguinho pediu para a gente colocar aqui, que o Dr. Rui vai nesse jogo, né, Thiaguinho? O Dr. Rui vai enfrentar vocês? Opa, onde é? Onde é? Aí, vou botar aqui agora, você vai ver aí agora aí, ó. Olha aí. Alô, Fenômeno Azul! Alô, Nação Azulina! Sábado, dia 29 de novembro, a partir das 8h30 da manhã. Para Clube, tem para você encontro de gerações, é isso mesmo, é o primeiro encontro de jogadores, dirigentes, treinadores, fisiculturistas, preparadores físicos e funcionários em geral do Clube do Remo. Meu irmão, venha participar deste encontro de amigos e até mesmo aqueles que defenderam as cores do Clube do Remo, regado de futebol e muita resenha. Você é o nosso convidado todo especial, você não é doido de ficar de fora. Então faz o seguinte, arruma as malas, passa sebo na canela e venham. Vem participar, não perca. É o primeiro encontro de jogadores e dirigentes e treinadores, fisiculturistas e preparadores físicos e funcionários em geral do Clube do Remo. É o encontro
de gerações. E você é o nosso convidado todo especial a se fazer presente. Venha brincar, venha confraternizar. É o mais querido do Brasil, reunindo toda Opa, peraí. Agora. Peraí, Thiago, vou te colocar aqui de volta. Você saiu. Pronto. Tiaguinho, e essa resenha aí, rapaz? Que vai ter? É um encontro, é o primeiro encontro de ex-jogadores do Clube do Remo de todos os tempos, desde os nossos dinossauros, nossos ídolos lá da década de 60, que ainda tem vida, né? Estão em Belém, graças a Deus. A exemplo do Dico, do Mesquita, do Marinho, do nosso treinador, do Dutra, que está um pouco adoentado, né? E o Durval Santos, nosso massagista, aliás, roupeiro, nosso massagista Moacir, e a nossa geração toda, né? E mais para frente, né? Dos anos 2000, né? Que não jogam mais futebol, mas estarão presentes. É um grande encontro, né? Vamos passar esse dia aí junto aí no dia 29 no Paraclube. E a gente está fazendo o convite aí, mesmo os que não jogaram, que quiserem participar com a gente lá, o Ivaldo pode reforçar esse convite aí também, através do Paulo de Tarso, do Amaralzinho, do Bebeto, do Edmilson, também que estão mais próximos ali na comissão organizadora. E aí, Ivaldo, com você a palavra aí também, não deixa só eu falar, não, senão a garganta não aguenta. Tá sem som, professor Ivaldo. Liga o microfone. Tá me ouvindo? Microfone. Agora sim. Já. Melhorou? Pode falar, professor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Esse evento que o Thiago está falando, lá no Paraclube, né, cara, a gente fica muito feliz, né? E num momento como esse, de a gente rever os amigos, né? E rever algumas pessoas que vestiram essa camisa do Remo, né? O doutor Aderson vai estar lá, né? Paulo Mota, então, cara, tá muito bonito, viu, Thiago? Parabéns, né? Essa tomada, essa iniciativa excelente, né? A gente espera que sábado toda essa galera esteja lá para a gente se confraternizar. Meus amigos, vamos falar agora da nova contratação do Paysandu, que é o novo treinador. Dr. Rui acabou nos confirmando aqui essa contratação. Ele trouxe uma mensagem ao torcedor bicolor. Olá, sócias e sócios torcedores. Saudações bicolores. Eu me chamo Júnior Rocha e com muita honra eu sou o novo técnico do Paysandu. Juntamente com a comissão de futebol e o nosso executivo, já estamos trabalhando no processo de formação e montagem do elenco para 2026. Contamos com a participação de todos vocês, sócias e sócios torcedores, para buscarmos os nossos objetivos. Um grande abraço e vamos para cima, Papão! Ô Rui, Júnior Rocha. Doutor Rui. Oi, Lenilson. Esse é o Júnior Rocha, treinador de 44 anos. Passou pela Luverdense e acredito que ele foi contratado por Paysandu pelas credenciais dos últimos dois anos, né? Em 2024 ele subiu da Série C para a Série B com a Ferroviária, São Paulo. E nesse ano de 2025 ele trabalhou no Caxias e fez 23 partidas com o Caxias na Série C. Conseguiu lá 11 vitórias, 5 empates e perdeu 4 vezes, né? E infelizmente ele na primeira fase ele foi o melhor aproveitamento da Série C, na verdade das 3 divisões, com 75% de aproveitamento. Mas quando chegou no quadrangular, nas 6 partidas ele empatou 4 e perdeu 2, aí o Caxias ficou fora do acesso. Então é um treinador que conhece muito bem a Série B. Né? Logicamente que eu, como torcedor, gostaria de ver um treinador no Paysandu que estivesse na Série B,
mas devo me render aqui de que o Júnior Rocha é um cara que conhece muito a Série C, experimentado, sabe bem como é jogar essa competição. E vamos torcer aí para que o Paysandu, com o investimento correto, as contratações corretas, né, com o reforço do time, né, no momento do quadrangular, porque precisa reforçar o time, quem sabe o Júnior Rocha não consegue mais uma vez aí ter sucesso e subir com o Paysandu, que é um time de massa. Acho que vai ser o primeiro time de massa que ele vai... Já treinou o Guarani também, né? Mas assim, recentemente, e a cobrança é muito grande, de torcer para que dê certo aí. É um cara que conhece muito a Série C, né, Nilson? Professor Evaldo Júnior, nova contratação do Paysandu. Cara, é assim, a gente precisa entender, tá? Eu até falo assim, o treinador, precisa sim do treinador. Agora, vamos ver quem vai chegar para trabalhar com o treinador, né? Como vão ser as contratações. A gente sempre fica na torcida, né? Das contratações, dos atletas, para não acontecer mais o que aconteceu, porque esse ano, para mim, foi muito triste o que eu vi, tá? Os importados chegando e totalmente, sabe, sem identificação com o clube, não sei, todo mundo caindo de paraquedas dentro da Curuzu. Então, a gente só espera que esse ano, esse treinador, que é o Júnior, um cara competente, a gente já sabe o trabalho dele, já conhece, né? Se identifique mesmo de verdade com essa torcida, né? E os outros que vierem chegarem junto com... Mas eu vou deixar uma pontuação aqui, junto com alguns atletas da base, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, só para ressaltar que o Inácio, tá? O Inácio, ele, além de a função de ser o auxiliar da casa, ele tem uma função do coordenador metodológico do clube. Então, é aquele cara que vai fazer a integração, que vai conhecer os jogadores da base, né? Vai ver, vai começar um trabalho de verdade, até porque ele já falou como é que é a verdade, como é que tem que estar trabalhar a base. Então, o Inácio é esse profissional que vai estar ligado no sub-20, sub-17, né? E para ver essa transição, né, desses atletas, como o doutor falou aí, desses jogadores, todo o que ele falou, o doutor Rui falou, jogadores realmente, Salomônio, um jogador com potencial muito grande, tá? Foi meu atleta lá no Remo, no sub-15, sub-13. Esse atleta teve uma crescente muito grande hoje, né? Digo que ele é um jogador que não esperou só pelo clube, tá? Está preparado, sim, para ser integrado no plantel do profissional. O Ângelo, atacante do sub-20, mais esses atletas PH, então, assim, o papel do Inácio hoje ele é muito importante, né, para fazer essa transição, e eu espero que do outro lado também no Bairrão tenha esse profissional para fazer isso. Ademir Lemos, o novo treinador do Paysandu. O Remo trouxe o Blas, e o Blas trouxe o Paulo Pedro Rocha, jogava no São Paulo. Trouxe o Natan Pescador, que jogava, salvo engano, no Fluminense. Ele trouxe jogadores do nível do Flamengo, o nível que ele conhece. O Paysandu traz o Frontini, que o único time que ele foi gerente, o único time que ele trabalhou é o Vila Nova, que nunca ganhou nada. E perdeu de 10-0 para o Paysandu. O Paysandu, se fizer uma campanha para comprar um jogador de seleção brasileira, arrecadar. Quando o Cacaio, antes de adquirir, o Paysandu fez uma campanha para comprar o Cacaio. Arrecadou 3 vezes o valor do Cacaio, não comprou o jogador. Então, eu acho que o Paysandu vai buscar treinador com experiência de Série C. Nós temos aqui isso. O Paysandu tinha que trazer treinador de Série A, treinador de Série B, porque o que ele arrecada é suficiente para isso. Eu, sinceramente, eu não fico satisfeito com esse pensamento que já ganhou a Série C. Não, tem que ter participado de Série A, tem que saber onde é que tem jogador de qualidade. Não é trazer experimento de Série B. Isso que eu penso. Tiaguinho. Eu concordo em parte aí com o nosso amigo Tunante, porque, assim, é uma missão espinhosa para o treinador, né?
Eu sempre falo assim que a pré-temporada para as competições a nível nacional é o Parazão. A torcida do Paysandu, ela vem um pouco magoada com a diretoria, né? Como se encontra, né, o Paysandu sendo o último da série B. Então é difícil para qualquer treinador chegar e montar um trabalho, porque a base vai ser o Parazão. A partir do momento que não ganha o campeonato, aí vai ser uma outra missão. Vão ter que trazer outro treinador. E, de repente, pode dar certo como pode não dar certo, né? Então concordo com a Ademir, que tem que trazer jogadores de nível alto, né? Para conquistar o Parazão, para amenizar um pouco o sofrimento da torcida do Paysandu. A gente sabe porque a gente jogou nesses clubes aí, sabe a pressão que é quando chega um treinador novo, quando o time vem de uma competição pífia, como foi o Paysandu esse ano na Série B. Então, com certeza, vai precisar de muito trabalho, muita sorte e boas contratações para sair desse patamar aí que se encontra o Paysandu. Meus amigos, a gente está chegando ao fim do nosso programa. A gente falou da subida do Clube do Remo, né? Merecida, e dessa nova contratação do Paysandu, que eu particularmente, sei que deveria se contratar um treinador com mais bagagem, com isso, com aquilo outro. Só que, por um outro lado, observando também, independente de ter a condição financeira para se contratar ou não, contratou um treinador que está acostumado com essa série. Essa é uma realidade. Que sabe como é que ela funciona e que já teve êxito nela. Não é o ideal? Claro que não é ideal, mas é o que se tem para o momento. E, assim, espero que ele venha para o Paysandu e que consiga ter êxito, levar o Paysandu novamente à Série B e o Paysandu voltar a dar glórias e alegrias ao seu torcedor. É isso que eu desejo para vir. É o seguinte, o Paysandu, a maioria dos jogos dele foram disputados na Curuzu. E o Paysandu, mesmo assim, teve a 4ª maior arrecadação da Série B. Ele tem dinheiro para contratar treinador de qualidade. Outra coisa, em setembro ainda, quando o Paysandu estava com 10 partidas faltando, eu disse que o Paysandu ia cair. Porque eu vi o nível do time. Então, a imprensa fica incentivando, não, vamos ter confiança, vamos ter fé. Fé em Deus, que é poderoso. Eu vou ter fé num time desse do Paysandu de Série B. Eu te compreendo, mas eu estou me referindo... Eu não posso ter fé num treinador que veio de Série B, do time do Forte do Paysandu. Eu estou me referindo a outra coisa. Doutor Rui, depois prepara logo um versículo para ele, doutor Rui. É assim, eu estou me referindo à realidade do Paysandu para esse momento. Contratar um treinador de mais peso não viria, ok? O que eu defenderia era poder contratar talvez um treinador local que já está acostumado não só com a competição, mas que também já está acostumado com o Estado e com o próprio clube. Tu acha que o Jair Ventura não viria agora? O Jair Ventura? Não vai. Não. Primeiro que é muito dinheiro. Ele não vai querer vir para disputar a Série C, pô. Desculpa, não vai. Com todo respeito ao Paysandu, não vai. Desculpa, pode falar, doutor. Nilson, acho que essa contratação do Paysandu, eu quero acreditar que é o que cabe no bolso do Paysandu por enquanto. O mais importante é que esse treinador ele possa participar do processo de construção e montagem do time. Porque o grande erro do Paysandu, o erro cabal do Paysandu de 2025, foi o time começar uma Série B com o Márcio Fernandes, que só indicou um jogador. No processo de construção do time que começou a Série B do Paysandu, o Márcio Fernandes não conhecia ninguém. Ele só indicou o Marlon. Todos os outros vieram lá desse projeto sul-americano de baixa, né, do elenco enxuto do Felipe Albuquerque e Roger Aguilera. Então, esperar que o Júnior Rocha ele possa participar desse processo de construção do elenco para 2025, junto com o Marcelo,
Até porque, Lenilson, ele treinou jogadores que o acompanham há algum tempo, como o Tarek. Eu vou citar só o exemplo do Tarek, que é um jogador que joga ali como segundo volante, belíssimo jogador. E esses caras que costumam acompanhar esse treinador nas equipes por onde anda, se pintasse no Paysandu seria ótimo, porque é um jogador que a gente já conhece de outras séries C, já viu jogando, um cara que está acima da média dos demais e pode caber no bolso do Paysandu. Então, se o Júnior Rocha participar desse processo de construção do time, é possível sim que ele monte uma equipe que a característica dele é montar equipes fortes fisicamente, né, que brigam muito, que tomam poucos gols, Lenilson. As equipes do Júnior tomam pouco. É bem verdade que não fazem muitos gols, mas tomam pouquíssimos gols. E é uma equipe muito equilibrada defensivamente, sobretudo, mas sem ser aquela equipe retranqueira. Tanto é que ele teve 75% de aproveitamento nesse ano com o Caxias. E se a gente somar tudo isso com a torcida que o Paysandu tem, que incentiva o time o tempo todo, quem sabe esse possa ser o que falta para ele ser mais exitoso nos trabalhos dele. Muito bem. Meus queridos amigos, eu queria pedir a vocês com muito carinho as considerações finais, porque a gente está com 1h31 de programa. Eu ainda vou publicar esse nosso programa de hoje aqui. E eu queria as considerações finais de vocês, começando pelo meu querido amigo Ademir Lemos. Eu estou muito feliz de ter voltado esses dias eu me ausentei do programa. Por outro lado, eu fico um pouco triste, porque eu faço afirmações daquilo que eu acredito, por exemplo, em relação à base. Eu esperava que o professor Ivaldo se manifestasse sobre isso, o Tiaguinho. Aí fica o doutor Eliécio some, quando, na verdade, está discutindo uma coisa concreta. Quinta-feira é dia de base, a gente vai falar sobre isso aí. Eu vou entrar no programa quinta-feira. Eu espero que no próximo programa se debata com mais profundidade aquilo que se levanta, porque a pergunta foi feita em cima de jogar Série A. Para mim, não, mas jogar Paraense jogaria. Eu acho que não foi explorado o suficiente. Boa noite, um abraço. Germano Thiago. Maravilhoso o programa de hoje. Parabéns aí, Lenilson, seu cara. Para você, faço isso aqui. Ó. Mesmo tendo tido esse probleminha aí, porque eu tinha divulgado muito, né, alguns grupos que eu participar pelo YouTube, né? Então, tá caindo mensagem pra caramba no meu telefone aqui. Depois eu vou responder para eles. Vou explicar por quê. Não, mas foi maravilhoso. Vai estar lá. Podem comentar depois, não tem problema. Isso. Eu vou depois falar, vou responder, sem problema. Então, parabéns aí por mais uma noitada espetacular da nossa parte. Toda a nossa equipe aí tá de parabéns. E assim, cara, a gente torce, né? Infelizmente o Remo subiu, o Paysandu desceu, mas os dois clubes são poderosos, duas torcidas maravilhosas. Nós já experimentamos o gosto de jogar ao lado dessas torcidas e contra, e sabe o poderio delas. Com certeza o Paysandu vai se recuperar logo e o Remo vai conseguir galgar grandes metas da primeira divisão também. E Deus abençoe todos nós aí, que deu uma excelente noite abençoada para nós e nossas famílias. É isso. Professor Eivaldo Júnior. Porra, maravilha, cara. Hoje já fiquei feliz pra caramba. O sexteto estava completo mesmo, né? Foi muito bom hoje a nossa equipe aqui. Show de bola. Agradecer a Deus pela saúde de todo mundo. Mas vou deixar algumas coisas aqui, né? O final da Série B, né? Uma das coisas que eu presenciei também muito de verdade, eu fiquei muito feliz. As torcidas, tanto as torcidas de Remo e Paysandu invadindo os estádios, né, cara, fora aí. A gente ficou muito feliz, isso para uma assim, já é uma realidade, né? Sobre a torcida Paysandu e Remo nos jogos em Santa Catarina, em Curitiba. A gente via aquela torcida do Paysandu toda lá, torcida do Remo. Então, para mim, isso aí foi brilhante, sinceramente, São Paulo. E, para mim, foi fantástico isso, tá? Sem dúvida nenhuma. E a subida do Remo também, para mim, é uma vitória no sentido da representação do Norte, né? Do Norte, hoje, incluindo na Série A. A gente, sim, de verdade, muitas vezes somos muito discriminados, né, pela própria imprensa lá do Sul, certo? Para passar um gol, às vezes,
um gol no Globo Esporte era uma coisa muito difícil, e esse ano ano que vem, eles vão ter que aturar passando um cavalinho do Remo no Fantástico o ano todo. Então, é de janeiro a dezembro, o cavalinho vai estar lá passando no Fantástico. Então, para mim, isso já foi emocionante. E, no geral, cara, parabenizar o Paysandu, parabenizar o Remo, né? Eu sei que faltou algo mais, a gente aqui falando desde o início do programa, desde o início do ano, a gente falando, doutor Rui, doutor Eliese, Ademir, você, Lenilson, Thiago, a gente falando que faltava algo a mais no Paysandu, né? Essa conta não ia fechar, né? E do Remo também, essa oscilação no campeonato ficou muito ruim, quase que fica do lado de fora, mas graças a Deus entrou aos 44 do segundo tempo, como diz aí no geral a mídia aí. Então, parabéns, feliz por estar com vocês, saúde para todo mundo e vamos que vamos. Quem vai ser o campeão da Libertadores sábado, hein? Não me arrisco. Doutor Rui Mendonça. Vai dizer que vai dar Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Bom, Lenilson, eu queria lembrar aqui que, certa vez, o Charlie Chaplin participou, Thiaguinho, de um concurso de sósias do Charlie Chaplin. E ele ficou em terceiro lugar, Thiago. Nesse concurso, ele ficou em terceiro lugar. E aí o Winston Churchill, que foi um premier inglês, foi primeiro-ministro inglês, disse que você não deve parar para tirar pedras dos cachorros que latem no caminho, porque senão você não alcança seu objetivo. Então, com essas minhas palavras, eu quero dizer, tanto para Remo como para Paysandu, que se planejem, não liguem para críticas, críticas, pitacos externos, mas que tenham planejamento e confiem nesse planejamento para que possam chegar no final do ano. O Remo se mantendo na Série A e o Paysandu subindo para a Série B. É isso. Uma boa noite para todo mundo. Parabéns ao Leão Azul, que subiu, Thiaguinho, ó. Subiu. Boa noite a todos, amigos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por estar comigo aqui nessa resenha.